A maioria das pessoas acredita que a vida muda em grandes momentos, uma grande decisão, uma grande motivação, uma transformação radical. Mas a verdade é que quase ninguém muda assim, porque o cérebro humano não foi feito para mudanças extremas. Ele foi feito para sobrevivência, para repetição, para padrões. E talvez seja exatamente por isso que você já tenha tentado mudar tantas vezes e voltado para o mesmo lugar. Você começa motivado, promete que agora vai ser diferente, vai acordar cedo, vai focar, vai parar de procrastinar, vai mudar de vida, mas depois de alguns dias, a energia desaparece e tudo volta ao normal. E aos poucos, você começa a acreditar que o problema é falta de disciplina. Mas talvez o problema nunca tenha sido disciplina. Talvez o problema tenha sido tentar mudar rápido demais, porque o cérebro odeia mudanças bruscas. Toda vez que você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro interpreta aquilo como ameaça, e ameaça significa: volte para o conhecido, volte para o confortável, volte para o automático. Mesmo que o automático esteja destruindo sua vida, porque o cérebro prefere um sofrimento familiar do que uma mudança desconhecida, e quando você entende isso, algo começa a fazer sentido. Você percebe que transformação não é intensidade, é repetição, e é aqui que entra o método de 1%. Um conceito simples, mas extremamente poderoso. A ideia é muito clara. Você não precisa mudar completamente de um dia para o outro. Você só precisa melhorar um pouco, todos os dias. 1%. Parece pouco, pequeno demais, quase insignificante, mas o cérebro humano muda no acúmulo, e pequenas ações repetidas mudam completamente quem você se torna. Porque toda vez que você repete um comportamento, o cérebro fortalece aquele caminho neural. Isso se chama neuroplasticidade. Seu cérebro literalmente se reorganiza com base no que você faz repetidamente. Então pensa nisso com calma. Toda ação, mesmo pequena, está treinando seu cérebro para alguma direção. Cada vez que você procrastina, reforça o hábito da procrastinação. Cada vez que evita desconforto, reforça o hábito de fugir. Mas o contrário também é verdade. Cada pequena ação consciente também fortalece novos caminhos. E é por isso que mudanças pequenas são tão poderosas, porque elas parecem leves o suficiente para o cérebro aceitar. Agora imagina isso. Uma pessoa decide ler apenas 2 páginas por dia. 2 páginas parecem inúteis, mas o cérebro não está aprendendo apenas leitura, está aprendendo identidade. A pessoa começa a enviar um novo sinal mental. Eu sou alguém que lê. E isso muda tudo. Porque comportamentos repetidos criam identidade, e a identidade cria permanência. A maioria das pessoas tenta construir hábitos, focando no resultado, perder peso, ganhar dinheiro, ter disciplina. Mas o cérebro muda muito mais rápido quando você foca na identidade. Não, quero correr, mas quero me tornar alguém que cuida do próprio corpo. Não, quero estudar, mas quero me tornar alguém disciplinado. Porque quando a identidade muda, o comportamento começa a acompanhar naturalmente. E talvez esse seja o maior erro das mudanças radicais. Elas tentam mudar comportamento sem mudar identidade. E isso nunca dura, porque cedo ou tarde, o cérebro volta para aquilo que considera familiar. Agora presta atenção nisso. Toda vez que você cumpre uma pequena promessa para si mesmo, algo acontece dentro da sua mente. Você começa a confiar em si mesmo. E confiança pessoal
é construída em pequenas provas, não em motivação. É por isso que pequenas vitórias importam tanto. Elas parecem pequenas por fora, mas enormes neurologicamente, porque o cérebro começa a associar esforço com recompensa. E então surge algo extremamente importante: dopamina saudável. Hoje, muita gente recebe dopamina apenas de estímulos rápidos, celular, vídeos curtos, notificações, prazer imediato. Mas quando você começa a construir hábitos, o cérebro aprende a gerar recompensa a partir do progresso. E isso muda completamente sua vida, porque agora o cérebro deixa de buscar apenas prazer instantâneo e começa a sentir satisfação no crescimento. Mas existe um detalhe importante: o método de 1% só funciona se houver consistência. E consistência não é fazer muito, é continuar, mesmo nos dias sem vontade, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando parece que nada está mudando, porque mudança verdadeira quase sempre é invisível no começo. É igual plantar algo. Durante muito tempo, parece que nada está acontecendo, mas por baixo da terra, as raízes estão crescendo. E talvez seja exatamente assim com você agora. Talvez você ache que está parado, quando na verdade está apenas em uma fase silenciosa de construção. Porque o cérebro precisa de repetição para acreditar que algo novo é seguro. E é por isso que pequenas ações repetidas são mais fortes do que explosões de motivação. Agora pensa nisso. O que aconteceria se todos os dias você melhorasse apenas 1%? Não perfeito, só um pouco melhor. Dormir um pouco mais cedo, usar menos o celular, ler um pouco, pensar com mais consciência. Parece pequeno, mas o acúmulo disso muda completamente quem você se torna, porque sua vida é o reflexo daquilo que você repete. E se você repetir distração, vira alguém distraído. Se repetir procrastinação, vira alguém procrastinador. Mas se repetir pequenas evoluções, todos os dias, o cérebro começa a mudar, e junto com ele, sua vida também. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe no começo. Pequenas ações não parecem mudar nada imediatamente. E é exatamente por isso que a maioria desiste cedo demais, porque o cérebro moderno foi condicionado a esperar recompensa rápida. Você posta algo e espera curtidas. Abre o celular e recebe estímulo instantâneo. Assiste um vídeo e o cérebro recebe dopamina em segundos. Então, quando você começa um hábito novo e não vê resultado rápido, o cérebro pensa: isso não está funcionando. Mas está. Só que mudança real acontece silenciosamente. Muito antes de aparecer por fora, ela começa acontecendo por dentro. Seu cérebro está observando tudo. Cada repetição, cada escolha, cada pequeno comportamento. E aos poucos, ele começa a atualizar aquilo que considera normal. É por isso que no começo, disciplina parece tão difícil. Porque você está tentando criar um caminho novo em um cérebro acostumado ao automático. E caminhos novos exigem energia. Mas depois de um tempo, o que era difícil começa a parecer natural, porque repetição reduz resistência. Agora pensa nisso. No começo, escovar os dentes foi algo aprendido. Hoje você faz automaticamente. O cérebro automatiza aquilo que é repetido, e isso pode destruir sua vida ou transformar ela. Porque hábitos negativos também funcionam assim.
Você não se torna procrastinador de uma vez. Você se torna procrastinador em pequenas escolhas repetidas. Só mais 5 minutos. Depois eu faço. Hoje não tem problema. E o cérebro aprende. Aprende que desconforto deve ser evitado. Aprende que distração vem antes de responsabilidade. Aprende que impulso controla comportamento. Mas a boa notícia é que o cérebro aprende o contrário também. Toda vez que você faz algo, mesmo pequeno, que contradiz o padrão antigo, você cria uma rachadura no automático. E essas pequenas rachaduras, com o tempo, viram uma nova identidade. Agora presta atenção nisso. Você provavelmente está subestimando o impacto das pequenas decisões, porque o cérebro não diferencia grandes escolhas de pequenas escolhas repetidas. Ele observa frequência. Então, uma pequena ação feita todos os dias vale mais neurologicamente do que uma ação gigantesca feita raramente. É por isso que intensidade engana. Muita gente começa extremamente motivada, treina pesado, muda toda a rotina, cria metas impossíveis, mas não sustenta. E consistência sempre vence intensidade, sempre, porque consistência cria identidade, e identidade sustenta comportamento. Agora imagina duas pessoas. A primeira tenta mudar tudo em uma semana. A segunda melhora apenas 1% todos os dias. No começo, a primeira parece mais impressionante. Mas depois de alguns meses, é a segunda que mudou completamente, porque ela não dependeu de motivação. Ela construiu sistema, e sistemas mudam vidas. Talvez o que esteja te travando hoje não seja falta de capacidade, talvez seja excesso de expectativa. Você quer mudar rápido demais, quer sentir transformação imediatamente, mas o cérebro humano funciona no acúmulo, e isso exige paciência. Só que ninguém gosta de ouvir isso, porque paciência parece lenta. Mas lento não significa fraco. Lento e consistente é exatamente como mudanças profundas acontecem. A natureza funciona assim, o corpo funciona assim, o cérebro funciona assim. Tudo que realmente cresce, cresce aos poucos. Agora existe outra coisa importante. Você não precisa esperar se sentir preparado, porque a ação gera clareza. Muita gente passa anos esperando motivação, quando, na verdade, o cérebro cria a motivação depois da ação. Você começa pequeno, o cérebro percebe progresso, gera dopamina, e então surge vontade de continuar. Mas o primeiro passo quase sempre acontece sem vontade, e isso muda tudo. Porque você para de depender da emoção do momento e começa a construir algo muito mais forte. Disciplina emocional, a capacidade de agir, mesmo sem sentir vontade. E talvez seja exatamente isso que você precise desenvolver agora. Menos intensidade, mais repetição, menos cobrança absurda, mais constância silenciosa, porque pessoas disciplinadas não são pessoas motivadas o tempo inteiro. São pessoas que aprenderam a continuar. Mesmo em dias comuns. E são justamente os dias comuns que moldam a vida. Não os grandes momentos raros, mas aquilo que você faz repetidamente, quando ninguém está vendo. Agora pensa com sinceridade. Quem você se tornaria se durante um ano melhorasse apenas 1% por dia? Talvez hoje você ache pouco, mas um cérebro que melhora continuamente nunca permanece igual, porque pequenas mudanças acumuladas criam distâncias gigantescas com o tempo. E talvez, daqui a alguns meses, sua vida ainda não esteja perfeita,
mas sua mente já será diferente, seu foco diferente, sua energia diferente, sua identidade diferente, porque você não estará mais treinando distração, estará treinando evolução. Então, eu quero te propor algo simples hoje. Não tente mudar sua vida inteira amanhã. Escolha apenas uma coisa, uma pequena ação que você consegue repetir diariamente. Pequena o suficiente para não assustar seu cérebro, mas consistente o suficiente para começar a criar um novo caminho neural. Pode ser ler 2 páginas, acordar 10 minutos mais cedo, caminhar um pouco, diminuir o tempo no celular, escrever seus pensamentos, meditar por 2 minutos, não importa o tamanho. O que importa é a repetição, porque repetição cria identidade, e identidade cria destino. Se você fizer isso por alguns dias, vai parecer pequeno. Se fizer por algumas semanas, vai sentir mudança. Mas se continuar por meses, talvez nem reconheça mais a pessoa que era antes, porque no final, sua vida não muda em um grande momento. Ela muda nas pequenas escolhas que você repete todos os dias. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta. Ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.